Digam a verdade. Vocês também têm essa sensação? Olham para a horta do vizinho, onde os tomates quase partem os ramos de tanto fruto, e quando olham para a vossa, só vos apetece chorar? Por que é que para alguns até um pau seco floresce se o enfiam na terra, e para outros, mesmo as sementes mais caras e de melhor qualidade, só dão 3 brotos mirrados? Hoje não vamos fazer publicidade aos nossos sucessos. Hoje vamos focar-nos em algo mais útil, mas um pouco doloroso. Vamos desenterrar a verdade. Eu peguei no meu diário de jardinagem da época passada, tirei-lhe o pó, e estou pronto para analisar cada erro que me custou quilos de colheita. Vão descobrir exatamente onde é que estão a perder os vossos legumes, sem sequer desconfiarem. E talvez esta conversa franca salve a vossa próxima época de um desastre. Estão prontos para aprender com os erros dos outros, para não cometerem os vossos? Então, vamos a isso. Vamos pôr os pontos nos is. Normalmente na internet só vemos a imagem perfeita, pimentos brilhantes, couves do tamanho de uma bola de futebol e nem uma erva daninha. Mas o que fica fora do ecrã é o suor, as dores nas costas e, o mais importante, a frustração. Eu observo o meu terreno há vários anos. É um caderno normal, onde anoto as datas de plantação, o clima, o que usei para fertilizar e tratar. E quando reli as anotações deste ano, meti as mãos na cabeça. Era a crônica de uma catástrofe anunciada. Eu vi um padrão nos meus próprios atos que garantia o fracasso. E o mais doloroso é que eu fiz muitas destas coisas com a melhor das intenções. Agora vamos rever os 20 pontos da minha lista de pecados. Isto não é a palestra de um agrônomo universitário, é a confissão de um prático que percebeu exatamente onde foi que se desviou do caminho. Vamos começar pelo princípio, naquela altura em que a terra ainda estava coberta de neve, mas nós já estávamos ansiosos para pôr as mãos na massa. O primeiro erro, e talvez o mais fatal, foi a ganância na compra das sementes. Lembrem-se de vocês num centro de jardinagem, no inverno, os olhos a brilhar, os pacotes com os legumes dos sonhos ilustrados, e acabamos por agarrar tudo o que vemos. Comprei dezenas de variedades novas e exóticas, sem sequer pensar se seriam adequadas para o meu clima e solo. Deixei-me levar pelas imagens bonitas e pelas promessas de colheitas ultra rápidas nas embalagens. O resultado foi que metade dessas exóticas simplesmente não germinou, e a outra metade passou o verão inteiro doente, porque esses hóspedes do sul não estavam preparados para as nossas variações de temperatura. Muitas vezes esquecemo-nos das variedades regionais, dos clássicos comprovados que garantidamente dão resultado, e preferimos ir atrás da miragem. Este foi o erro número 1. Comprar com a emoção, e não com a razão. E esta é a segunda armadilha em que caí a correr. O timing da sementeira das mudas. Eu achava que se plantasse pimentos e beringuelas em fevereiro, teria uma colheita quase em maio. Mas enganei-me redondamente. As mudas plantadas demasiado cedo, quando chegou à altura de irem para a terra, estavam exaustas, superdesenvolvidas e com caules finos e espigados. As raízes estavam apertadas nos vasos, e as plantas começaram a envelhecer antes mesmo de chegarem à horta. Em vez de começarem a crescer imediatamente após o transplante, ficaram 2 semanas doentes, apenas a tentar sobreviver. O vizinho que semeou as sementes 1 mês depois de mim, conseguiu obter arbustos fortes e robustos, que rapidamente apanharam e ultrapassaram as minhas mudas magricelas. Mais cedo não significa melhor. A planta deve estar no auge da sua forma no momento da plantação, e não já na reforma. Mas, mesmo que as mudas estivessem perfeitas, eu ainda cometeria o terceiro erro: a preparação do substrato para a germinação. Para economizar, decidi usar terra direto da horta, misturando-a apenas com um pouco de turfa comprada. Eu achei que, por tê-la congelado na varanda, isso seria suficiente para esterilizá-la. Descobri que não era bem assim. Trouxe para dentro de casa, junto com aquela terra, os esporos do fungo tombamento e, muito provavelmente,
larvas de pragas. As mudas jovens começaram a cair, uma após a outra. Aquele era um cenário desolador. Economizar em um substrato de qualidade e devidamente esterilizado para o início do cultivo é dar um tiro no próprio pé. Uma planta pequena precisa de condições estéreis e um equilíbrio nutricional perfeito, e não de terra de jardim cheia de bactérias. Agora eu entendi a lição. O substrato deve ser comprado de fornecedores de extrema confiança ou preparado em casa, mas sempre com um tratamento térmico rigoroso. Quando chegou à altura de levar toda aquela minha riqueza para a horta, cometi o meu quarto erro. Negligenciei a aclimatação das plantas. Pensei que, como o tempo estava quente na rua, podia simplesmente colocar os vasos diretamente ao sol. O resultado? Queimaduras nas folhas logo ao final do primeiro dia. As folhas das mudas, que só conheciam a luz suave das lâmpadas de crescimento ou do vidro da janela, não tinham qualquer proteção contra os raios UV mais fortes. Elas simplesmente arderam, ficaram brancas e secaram. As plantas sofreram um estresse enorme, atrasaram o seu desenvolvimento e gastaram toda a energia a recuperar a massa verde em vez de a usarem para criar raízes. Eu devia tê-las habituado ao sol e ao vento gradualmente. 15 minutos, depois meia hora, e ir aumentando o tempo a cada dia. A minha pressa custou-me, no mínimo, 2 semanas de atraso no desenvolvimento. E cá estamos nós na horta. O quinto erro é ignorar a acidez do solo, ou seja, o pH. Passei anos a usar cinzas de madeira, porque toda a gente dizia que cinza é bom e são um fertilizante universal. Mas eu nunca tinha testado o pH do meu solo. Aconteceu que o meu solo já era alcalino, e com tanta cinza, eu acabei por transformá-lo em betão. Isto fez com que os microelementos ficassem bloqueados e as raízes não conseguiam absorvê-los. As plantas ficavam famintas, mesmo tendo a terra cheia de nutrientes. Elas simplesmente não conseguiam comer devido à reação química errada. As folhas ficavam amarelas e eu pensava que era falta de azoto, então despejava ureia, mas o problema real era que eu tinha quebrado o equilíbrio. Comprar um teste de pH, o mais simples que for, custa muito pouco, mas teria salvado toda a situação. O 6º ponto no meu diário de erros é o plantio adensado. A ganância pregou-me uma peça mais uma vez. Eu queria enfiar o máximo de pés possível no canteiro. Eu pensei, juntos e misturados, tudo bem. Mas que nada. Com o aperto, as plantas começaram a competir desesperadamente por luz e água. Elas se esticaram, ficaram fracas e acabaram se sombreando mutuamente. Mas o pior de tudo foi a falta de ventilação. Nesta verdadeira selva, o ar úmido ficava totalmente estagnado, o que se tornou um paraíso para as doenças fúngicas. A requeima, ou fitóftora, deve ter me aplaudido de pé. Se no pacotinho de sementes está escrito distância de 50 centímetros, significa que são 50 e não 30. É muito melhor plantar menos pés e colher um balde cheio de cada um, do que plantar uma centena e tirar apenas um mísero tomate de cada. O 7º erro tem a ver com a rega. E neste ponto, eu passei de um extremo ao outro. No início, eu regava com frequência e pouca quantidade, só molhando a camada superficial da terra. Eu achava que estava a cuidar bem das plantas, mas na verdade, fiz com que as raízes se habituassem a ficar na superfície. Elas não eram obrigadas a ir fundo procurar umidade. Assim que o calor forte de julho chegou, e eu falhei apenas um dia de rega, todas aquelas raízes superficiais secaram, e as plantas murcharam. A rega deve ser menos frequente, mas muito abundante, de forma a molhar a terra à profundidade de uma pá. A planta tem de esticar as raízes para baixo, para as camadas mais frescas do solo. É isto que a torna mais estável e forte. A minha preocupação diária com o regador, todas as noites, deixou-as mimadas e fracas. 8º erro: a temperatura da água. Eu tenho um poço aqui no terreno, e nos dias de muito calor, para poupar tempo,
Eu ligava a mangueira diretamente aos canteiros. Mas essa água gelada, vinda do fundo da terra, é um choque para as raízes. Imagine ser atingido por um duche gelado quando está um calor de 40 graus. Com este estresse, as raízes do pepino simplesmente param de funcionar, começam a apodrecer e surgem as podridões radiculares. Os pepinos ficavam amargos e os frutos jovens caíam. Eu tinha preguiça de encher os barris e esperar que a água aquecesse ao sol. Esta preguiça custou-me metade da colheita de pepinos. As plantas adoram água morna e repousada. É uma regra que não podemos quebrar, principalmente quando falamos de cucurbitáceas. O nono erro que cometi foi com a cobertura morta, ou melhor, a falta dela, ou a aplicação totalmente errada. No início do verão, eu simplesmente deixei o solo descoberto. O sol queimava, a terra rachava, e a umidade desaparecia num instante. As raízes cozinhavam no calor. Depois, decidi corrigir o erro e cobri tudo com uma camada espessa de relva recém-cortada. O problema é que apliquei essa camada de forma muito compacta e demasiado perto dos caules. A relva começou a apodrecer, libertando calor e uma espécie de baba, e esse apodrecimento passou diretamente para os pés de tomate. A cobertura morta é fantástica, é uma salvação, mas deve ser ligeiramente seca antes da aplicação e nunca deve ser encostada ao caule da planta. Tem que haver um espaço para o ar circular. A minha tentativa de proteger o solo acabou por se transformar numa compressa de podridão para os meus vegetais. O 10º erro que cometi foi o manejo errado das plantas, especialmente dos tomates. Eu tinha dó de tirar os brotos laterais. Eu pensava, ora, é só um raminho novo, vai dar flores também. Por que é que eu vou traumatizar a planta? O resultado foi que meus pés de tomate viraram um matagal verde incontrolável. O arbusto gastava toda a energia na produção de massa verde e naqueles centenas de brotos, e já não sobrava força para o desenvolvimento e amadurecimento dos frutos. Os tomates eram minúsculos, demoravam muito a amadurecer e cresciam de má vontade. Temos que ser firmes. A poda é uma cirurgia feita para o bem da planta. O nosso papel é direcionar a energia dela para os frutos, e não para as folhas. Deixou um broto a mais? Você acabou de roubar sua própria colheita. Essa é a regra que aprendi de core salteado. O 11º erro foi o excesso de nitrogênio aplicado em pleno verão. As minhas plantas pareciam um pouco cansadas, então resolvi dar uma animada nelas. Diluí esterco de galinha, misturei com aquela calda fermentada de ervas e reguei tudo generosamente no mês de julho. O que aconteceu? A folhagem disparou feito louca. As folhas ficaram enormes, verde escuras, com um aspecto gordo. Bonito? Não. As plantas começaram a engordar, ou seja, a vegetar em excesso. Elas decidiram que a vida estava ótima, que podiam simplesmente focar em fazer folhas e esquecer a prole, que são os frutos. A floração parou completamente e as frutinhas novas caíram. O nitrogênio é fundamental na primavera para dar o arranque inicial. Mas no período de frutificação, o que precisamos é de potássio e fósforo. Eu, com as minhas próprias mãos, mudei o programa das plantas, forçando-as a passar da frutificação para o modo vegetativo, bem no momento mais crucial. O 12º erro é ignorar os primeiros sinais de doenças nas plantas. Eu vi uma pequena mancha na folha de um pepino. Pensei, é bobagem, talvez seja uma queimadura ou picada de algum inseto. E fui para a cidade durante uma semana. Quando voltei, a peronosporose já tinha devorado todo o canteiro. As doenças desenvolvem-se de forma fulminante, em tempo recorde, especialmente em clima quente e úmido. Não se pode esperar. Viste uma folha com mau aspecto? Arranca-a, queima-a e trata imediatamente a planta com um biopreparado. Perdi tempo a confiar na sorte, a pensar que tudo se resolveria por si. A prevenção é sempre mais fácil e barata do que o tratamento. Agora, eu sei que preciso fazer inspeções regulares, usando uma lupa,
e começar a agir ao primeiro sinal de suspeita, e não apenas quando o arbusto já estiver completamente preto. O 13º erro é declarar guerra às pragas tarde demais, quando o inimigo já está à porta. Só dei conta dos pulgões quando as folhas de groselheira já estavam enroladas em tubos, e os ponteiros das ameixeiras estavam completamente cobertos por aquela massa preta. Lutar contra uma população deste tamanho só com biopesticidas é quase impossível. Tive de recorrer a químicos fortes, algo que eu queria mesmo evitar. Mas eu já via formigas a correr pelos troncos há um mês. Devia ter colocado faixas adesivas e devia ter lavado com água as primeiras colônias de pulgões. Perdi o momento crucial, a fase inicial do problema. Os parasitas multiplicam-se em progressão geométrica. Se virmos um inseto, é provável que haja uma centena dos seus descendentes escondida por perto. A reação tem de ser imediata. O 14º erro foram as ervas daninhas. No começo da estação, eu dei uma relaxada. Pensei, vou deixar a grama crescer um pouco, depois eu venho e arranco tudo de uma vez só. Esse depois chegou justamente quando as raízes das ervas daninhas já estavam completamente entrelaçadas com as raízes das culturas. Ao tentar arrancar o mato pela raiz, eu acabava por danificar as raízes mais sensíveis da cenoura e da beterraba. Além disso, essas ervas daninhas mais poderosas já tinham conseguido sugar do solo a maior parte da umidade e dos nutrientes que eram destinados aos meus vegetais. As ervas daninhas são agressivas, elas são mais fortes e se desenvolvem mais rápido do que as plantas cultivadas. A capina precisa ser regular, enquanto elas ainda estão bem pequenas, quase na fase de fio. Se você negligencia o jardim por apenas uma semana, o resultado é a perda da colheita devido à forte concorrência por recursos. O erro número 15 foi não fazer a rotação de culturas. Plantei batatas exatamente onde elas tinham crescido no ano anterior, e os tomates foram para o mesmo canteiro onde estavam outras solanáceas. Por quê? Simplesmente por conveniência, porque o canteiro já estava cavado e pronto. O resultado? O escaravelho da batata recebeu os novos pés de batata como se fossem da família, mal eles brotaram da terra. E as doenças, que estavam acumuladas no solo, atacaram as plantas com força redobrada. O solo esgota-se e, ao fazê-lo, acumula toxinas específicas e vários patógenos. Não se deve plantar a mesma cultura no mesmo local durante vários anos seguidos. É necessário alternar as culturas de raiz com as culturas de folha e garantir que se mudam as famílias de plantas. Esta é a base da saúde de qualquer horta, mas eu ignorei-a em nome da minha preguiça e conveniência de planeamento. O meu 16º erro: os vizinhos. Os vizinhos errados. E não estou a falar das pessoas que vivem ao lado, mas sim das plantas. Eu plantei ervilhas ao pé das cebolas, e o funcho, o funcho enfiei-o mesmo no centro do canteiro de feijões. Acontece que existe algo chamado alelopatia, a influência mútua das plantas umas sobre as outras. A cebola, por exemplo, inibe as leguminosas. Simplesmente não se dão bem. E o funcho? Esse é um individualista agressivo, um verdadeiro solitário que suprime quase todos os seus vizinhos. Eu pensei que estava a fazer plantações consorciadas para ter beleza e benefício, mas o que eu montei foi uma autêntica guerra comunitária no canteiro, onde todos se odiavam. As tabelas de compatibilidade de plantas não foram criadas por acaso. Antes de plantar algo lado a lado, é essencial verificar se não são inimigos de morte. O erro número 17 prende-se com a polinização. Na estufa, eu tinha pepinos partenocárpicos, que não precisam de abelhas, e variedades normais, que precisam. E claro, também os tomates. Mantive a estufa completamente fechada para reter o calor. O resultado imediato foi a queda das flores. Sem vento, sem insetos, não há polinização. Os tomates são autopolinizadores, mas, ainda assim, precisam da circulação do ar para que o pólen chegue onde é necessário. Eu devia ter abanado os pés de manhã,
Devia ter aberto as janelas para criar correntes de ar. E devia ter atraído abelhões, plantando espécies melíferas à entrada. Criei um ambiente de estagnação total, uma calmaria absoluta dentro da estufa, e as plantas, incapazes de vingar, simplesmente abortaram os frutos. O meu 18º erro tem a ver com as ferramentas. Eu usava o mesmo par de tesouras de poda para o jardim inteiro. Eu cortava um galho de macieira doente, completamente infetado por fungos, e imediatamente depois ia desbrotar ou podar os meus tomates sadios. Eu espalhei a infecção pela propriedade toda, com as minhas próprias mãos, agindo como um médico que usa a mesma seringa para injetar uma enfermaria inteira. É obrigatório desinfetar as ferramentas. Depois de trabalhar em qualquer arbusto suspeito e depois de passar de uma cultura para a outra, use álcool, permanganato de potássio, clorexidina, o que for preciso. Eu violei esta regra de higiene por pura preguiça e paguei caro com um surto de doenças em locais onde elas jamais deveriam ter aparecido. O 19º erro foi colher na hora errada. Eu esperava que o courgette crescesse tanto que ficasse enorme, como um torpedo. Isto é que é colheita, pensava eu. Na verdade, enquanto este gigante amadurecia, o arbusto dava-lhe toda a sua energia e parava de dar novos frutos. E o courgette, já demasiado crescido, ficava com o interior fibroso, com a pele dura e sementes enormes. Não é saboroso nem eficiente. Devemos colher os vegetais quando ainda estão jovens, no ponto de maturação técnica. Isto estimula a planta a dar mais produção. Quanto mais se colhe, mais a planta produz. Os meus recordes de gigantismo apenas resultaram numa redução da produção total. E, para terminar, o 20º erro. E este não tem nada a ver com as plantas, tem a ver comigo. Eu trabalhei até a exaustão. Não me dei descanso e transformei a horta numa segunda jornada de trabalho, como se fosse uma fábrica. Chegado agosto, eu estava tão exausto que já não queria saber dos tomates. Eu os odiava. Eu esgotei-me completamente. E quando era preciso fazer os tratamentos finais, preparar a adega, semear os adubos verdes, eu simplesmente baixei os braços e deixei tudo ao acaso. A horta deve ser uma alegria. Temos que planear zonas de descanso. Temos que nos permitir não fazer tudo na perfeição. Um jardineiro cansado é um mau jardineiro. O maior erro é esquecer que cultivamos vegetais para viver e não que vivemos para cultivar vegetais. Aqui está a lista completa. 20 pontos, 20 lições aprendidas à custa de muito trabalho, 20 armadilhas que me fizeram bater com a cabeça nesta temporada. Talvez alguém se tenha identificado com estas histórias. E sabem de uma coisa? Isso é perfeitamente normal. Um erro não é uma sentença, é um ponto de crescimento. Agora, eu sei exatamente o que não fazer. Não vou plantar tudo o que aparecer. Vou comprar um bom substrato. Vou instalar um sistema de rega por gotejamento e vou desinfetar a minha tesoura de poda. Esta experiência negativa é mais valiosa do que 10 temporadas de sucesso, porque nos obriga a pensar e a analisar. Se no próximo ano conseguir corrigir pelo menos 3 erros desta lista, garanto-lhe que a sua colheita vai aumentar 30%. Obrigado por assistirem até ao fim. Espero que esta minha confissão tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o canal e de ativar o sininho para não perderem o vídeo sobre como vou corrigir tudo isto na nova temporada. E agora, uma pergunta para vocês. Qual dos erros listados é o mais frustrante? Ou talvez tenham o vosso próprio tropeço único que gostariam de partilhar? Escrevam nos comentários. Vamos criar juntos a nossa enciclopédia das lições duras. Desejo ótimas colheitas a todos e até a próxima.